Boa tarde. A primeira nota é um agradecimento à Santa Casa Misericórdia de Pavia e, sobretudo, uma palavra para a doutora Estelita, doutora Estela, por um amável convite. Estela, é terrivelmente importante falar sobre este tipo de questões. Fala-se muito pouco e é muito importante que se fale mais. E daí a minha presença. Eu vou tentar não falar mais do que 15 minutos, que eu estou claramente desconfiado que ouvir mais do que 15 minutos é uma forma de abuso e daí eu tentar falar menos. E quando a Estela me fez o convite para estar presente, desde logo eu fiquei muito satisfeito por estar a Patrícia também, porque muito o que eu tinha para dizer foi dito e muito bem dito. O que me permite olhar para o tema de uma forma diferente. Para já, porque eu venho, minha área de formação é o direito, agora, não se pode olhar para este tema como advogado só, ou como juiz só, ou como procurador só, porque o tema é multidisciplinar, que é um palavrão que se usa muito agora. Ou seja, é um tema que envolve muitos tipos de ciências diferentes. E é preciso perceber do que é que estamos a falar. Violência sobre idosos. Eu gosto mais de dizer violência sobre velhos. Porque a palavra velhos não é um palavrão, não é ofensivo. Agora, nós vivemos numa sociedade atual que até temos medo de dizer velhos. Então inventa-se uma palavra que é relativamente recente em Portugal, que é a palavra idoso, como se mudando a palavra fosse uma coisa diferente. O que não é. Porque, como disse tão bem o senhor professor, não é nada de ofensivo chamar velho a alguém. O meu velho avô faleceu há menos de um ano, nunca se sentiu ofendido comigo por eu o tratar assim, porque sabe que é com carinho. Agora, a violência sobre os velhos não é específica, porque engloba-se noutro tipo de violências. Na violência sobre as mulheres também, que já se falou há minutos atrás, na violência sobre as crianças. Isto é um fio condutor. E o fio condutor, gostemos ou não, é que nós vivemos numa sociedade profundamente egoísta. Nunca se viu numa sociedade tão egoísta como esta. Uma sociedade hedonística, em que se vive para o prazer. Sendo que o prazer é o prazer imediato. O prazer da frivolidade, ou se quiser, o prazer da futilidade. Há uma nova geração que vive para ter coisas. E todo o seu tempo e energia é gasto a tentar ter aqueles prazeres que se esgotam num momento. Compra-se um telefone daqueles topo de gama que fazem 300 coisas, que ninguém utiliza, que nem sabe como é que funciona as mais das vezes, mas passado um quarto de hora de o ter, é um telefone, exatamente igual aos outros. Eu contra mim falo, eu tenho um telefone que não o entendo. Eu acho que muito mais inteligente do que eu. Faz N coisas que eu não sei para que é que serve. Agora, passado um dia de o ter, eu percebi que tinha um telefone exatamente igual aos outros, que é muito mais caro e pior. Porque enquanto telefone é o pior telefone que há no mercado, mas é bonito. E o ser bonito é uma marca da sociedade atual. Vive-se para o belo. Aliás, quando nós olhamos para estes fenómenos, percebemos é uma sociedade que não quer envelhecer. Nunca é a sociedade do Botox, como eu às vezes chamo. Ou seja, uma sociedade que gasta milhares e milhares e milhares em operações plásticas para não se ser velho. Em que a própria moda existe para que as pessoas possam andar na rua como se tivessem menos 20 anos daquilo que tinham. E às vezes sem perceberem que aquela roupa é exatamente para quem tem menos 20 anos daquilo que se tem, mas ainda assim as pessoas utilizam. Não é? Agora, porque fala-se muito em crise, e não há palavra que se tenha repetido tanto nos últimos 3 anos e meio como a palavra quis. Mas poucas vezes se fala na verdadeira crise, que é uma crise de valores. Porque é isso que estamos a falar, é uma crise de valores. Alguém disse aqui antes de mim, é verdade, que era no Japão, salvo erro, ajude o senhor professor, também em África, em algumas tribos, que havia o mesmo fenómeno de abandonar os idosos ou os velhos para morrerem. Mas não num sentido egoísta, mas num sentido, como foi dito, de sobrevivência, do já não produzir. Mas esta é que é a questão. O que é produzir hoje? É que nós vivemos muito ainda presos à Revolução Industrial, que produziram fábricas. E quem não produz coisas, quem não está nas fábricas ou na agricultura, parece que deixou de produzir.
É que por esse critério, senhor professor, eu próprio não produzo. Porque eu normalmente o meu dia-a-dia está fechado num gabinete a ler. E depois vou chatear pessoas durante umas horas por semana a dar aulas. A minha única produção é uns vasos de coentros que tenho lá para casa. Coentros, salsa e pouco mais do que isso. O quadro jurídico do problema. Ou seja, que é aquilo que algumas pessoas poderiam pensar que eu vinha aqui dizer. O que é que a lei responde a isto? A lei é ótima. A nossa lei é uma maravilha, quer dizer, diz tudo e mais alguma coisa. Começa com a Constituição, que diz coisas lindas, é poesia autêntica. Agora, o problema é que não é por uma Constituição dizer coisas lindas que as coisas lindas ficam resolvidas. A nossa Constituição fala na identidade e integridade pessoal, que ninguém pode ser vítima de maus-tratos, que não pode haver penas cruéis. Tudo isso está bonito, está no texto, está escrito, agora na prática não funciona. A doutora a Patrícia desafiou-me há pouco para falar sobre o facto dos crimes contra os idosos serem crimes públicos e não crimes privados hoje, ou semipúblicos. Para já, quais são os crimes que o Código Penal, que é o código que trata de legislação sobre criminalidade em geral, reserva especificamente para os idosos? Todos. Vamos ter isto presente. Todo e qualquer crime, ou praticamente todo e qualquer crime que está previsto no Código Penal se aplica aos idosos. Porque os idosos são pessoas, como quaisquer outras. Por isso, quando se fala num homicídio, independentemente da idade, é homicídio. Quando se fala numa agressão física, tecnicamente chama-se ofensa à atividade física, ofensas à honra, difamação, tudo isso aplica-se a todas as pessoas e, obviamente, também aos idosos. Falámos aqui há minutos, salvo o erro foi a Patrícia que falou sobre isso, sobre o tipo de agressões sobre os idosos. Há várias classificações, eu gosto de falar em 6, há quem fala em 7, há quem fala em 5, mas, sobretudo, ao lado dos abusos físicos, o tal bofetão, o murro, a chapada, depois há um outro conjunto de abusos. Os psicológicos, a negligência, o abuso sexual, o abuso emocional, o abuso financeiro. Hoje é dramático. Nos últimos anos, a esta parte, é um abuso dramático, que é o abuso daquelas pessoas que vivem à custa dos parcos rendimentos dos mais velhos. E depois é preciso sermos presentes, porquê? Porque no tal abuso das políticas sociais que falava a doutora Carmen, é preciso perceber que há políticas sociais magníficas, mas que na prática chocam com a realidade, que é uma coisa cruel. Por exemplo, em Lisboa, salvo erro, o projeto da Santa Casa da Misericórdia, algo como isto, adote um idoso. Ou seja, pegar no Instituto da Adoção e levar para a sua casa um idoso. Isto é muito bonito no papel. Isto é muito bonito no papel. Agora, se já ouviram antes de mim pessoas que percebem muito mais disto do que eu falar, na quantidade de idosos que são abusados pelos seus familiares diretos, imaginem o que é que pode acontecer quando estas pessoas são enquadradas em casas de pessoas em que não há nenhum vínculo afetivo entre elas. Vínculos afetivos, e é importante perceber que esta problemática é o abuso entre pessoas que se amam ou que um dia se amaram. Porque nós estamos a falar. Eu pego uma estatística, por exemplo, que é o mais recente que eu encontrei, é do ano passado, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, da APAV. E os números, salvo erro, corrijam-me, conhecem melhor que eu, com certeza, os abusos a idosos feitos por desconhecidos são 10%. 10%. O que significa que o grosso dos abusos são por pessoas próximas. E, segundo esse estudo, 60% dos abusos... 31,6% por o cônjuge e 35% por o filho. Mais de 70% dos abusos é o cônjuge ou o companheiro e os filhos. Ou seja, aquelas pessoas que houve uma maior dedicação ao longo da sua vida, são esses os principais abusadores. Mas eu não confio nestes números. Porquê é que eu não confio nestes números? A APAV fala em 2 pessoas por dia agredidas. É mentira, são muitas mais. Muitíssimas mais. Agora, porquê é que além disso eu não confio nestes números? Porque há aqui um problema. É que o primeiro grande dilema de quando se olha para esta temática é o idoso reconhecer que foi abusado. Nem sequer é ter a coragem de dizer a terceiros que há um segundo problema.
O primeiro problema é aquela pessoa um dia dizer para si própria: eu estou a ser abusado. Um dos problemas, já aqui foi dito, é que às vezes até o próprio abusador não tem consciência que está a abusar. O abuso psicológico às vezes é uma forma excessiva de amor que se torna em abuso. Explicar a essa pessoa que está a abusar é muito complicado. E daí a importância de sessões como esta. Porque há abuso que é feito com amor. Mas, agora, outro tipo de abusos mais graves. A pessoa reconhecer que o seu filho, a senhora dizia há minutos atrás, e é verdade, os filhos têm a vida dele e não se vão prejudicar. Minha senhora, e os pais? Há um autor, um sociólogo, Caldas, qualquer coisa, que fala muito. É preciso perceber o agressor. E eu pergunto, e quantas noites não perdeu uma mãe com os seus filhos? Quantos sacrifícios pessoais e profissionais não fizeram as mães com os seus filhos? Quantos projetos de vida não abdicaram pelos seus filhos? Porque é verdade que quando o idoso é doente, quando necessita de alguém, às vezes até tempo inteiro com ele, é complexo. E as crianças? Volto ao que dissemos há pouco, é o problema da sociedade que vive obcecada com o belo e com o bonito. E o bebé é uma coisinha redondinha, bonitinha. Quer dizer, este é dos grandes problemas que nós temos. Olhando para o quadro legal tem, especificamente sobre a questão dos abusos, quando não entra noutros tipos legais, há 2 crimes especificamente previstos para estas situações. Que já aqui falaram. Não vou repetir o que já disseram antes de mim, até melhor do que eu, algumas pessoas. Temos o crime de, que é o 200, é o 152, crime de violência doméstica. É hoje o novo nome. O crime de violência doméstica começou por ser um crime para agressões entre cônjuges e depois hoje evoluiu para um tipo legal em que alguns procurava aqui, na sua linha C e depois a D, progenitor descendente e depois a pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença ou dependência económica que coabite. Ou seja, primeiro tipo legal, violência doméstica. E o que é violência doméstica? Quem, de modo repetido ou não, infringir maus tratos físicos ou psicológicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade e ofensas sexuais. Uma nota. Quando eu digo que a nossa lei é ótima, tem a ver com isto, que a nossa lei, contrariamente a muitas das leis europeias, já reconhece e pune a ofensa psicológica. O que é a ofensa psicológica? É o chamar nomes à pessoa. Constantemente chamar nomes. Não serves para nada. Nunca mais morres. És um peso. Éramos muito mais felizes sem ti. Coisas piores. Não vão pedir, espero eu, que reproduza todos aqueles nomes que cotidianamente estas pessoas chamam aos idosos. Outro tipo legal é o crime de maus tratos. O crime de maus tratos hoje tem uma parte útil muito interessante, que é, aplica-se a, e vou citar, quem, tendo ao seu cuidado, à sua guarda, sob a responsabilidade da sua direção ou educação, ou trabalhar ao seu serviço e depois, alguns aqui nas linhas, lhe infligir, de modo reiterado ou não, maus tratos físicos ou psíquicos. Para que é que existe? Qual é o efeito útil, palavrão jurídico, para o crime de maus tratos? Para as agressões fora do ambiente familiar. Ou seja, agressões em instituições. Porque os números também dizem, com uma grande crueldade, que boa parte das agressões são agressões nas instituições. E, mais uma vez, aqui temos o mesmo problema que temos na família. Primeiro, a dificuldade em reconhecer que há uma agressão. Segundo, o ter coragem de fazer a queixa. Denunciar. E não denunciam nem o agredido, nem denunciam aqueles que estão próximos. Que tantas e tantas vezes assistem covardemente, complicitamente, a estas agressões. Agora, é verdade que hoje é um crime público, disse a doutora Patrícia muito bem. É verdade que qualquer pessoa pode denunciar, tudo bem. Agora, quando o próprio nega o crime, quando o próprio diz, agora já não está a ser violento, ou quando chega ao momento que conta, que é o momento do tribunal, e retira tudo o que disse até agora, e que diz, não fui eu que caí, ninguém me bateu. Aí, por mais bonitas que sejam as leis,
por melhores que sejam as instituições e os cuidados que lhe façam, há pouco a fazer para o jurista. Daí a importância de informar as pessoas. Daí a importância de sessões como esta. Perceber que há aqui um problema. Eu tinha aqui escrito as minhas pequenas notas que isto não é um problema pessoal. Não é uma coisa que aconteça só connosco. Não acontece com muita gente. Os números que nós vamos conhecendo lá de fora são esmagadores. Quando consultei estudos por este dia, 40% dos idosos, por exemplo, no Brasil, 40% dos idosos. 40% diz pouco às pessoas, quando se diz 40%. 40% significa, como eu às vezes explico, que se não é a pessoa à vossa esquerda, se não é a pessoa à vossa direita, são vocês. É isto que quer dizer 40%. Quer dizer que entre 3 pessoas, 2 já foram, ou mais do que... Em cada 3 pessoas, desculpem, uma já foram, mais do que uma já foi. Isto, disse de flagelo. Eu vou mais longe, há uma epidemia. Isto corre o risco de uma epidemia. Exatamente porque, com a demografia a conspirar negativamente contra nós, significa que estes números tendem a piorar cada vez mais. Mas o crime, quer de violência doméstica, quer de maus tratos, alimenta-se daquela que é a maior doença do século XXI. E a maior doença do século XXI, eu penso que a Organização Mundial de Saúde ainda não a reconhece, que é a solidão. Esta é a grande doença do século XXI. E que vai piorar, claramente. O século XXI vai ser marcado por 2 coisas: pela falta de água e pela violência. Pela falta de água, desculpe, e pela solidão. Que esta é a grande doença. E este crime alimenta-se da solidão. Alimenta-se da solidão porquê? Alimenta-se da solidão porque quem está só não diz a ninguém que foi agredido. O afastar os agressores, como dizia bem a doutora Patrícia, está nos livros. Se eu sou agressor, tento impedir que aquela pessoa fale com muita gente. Tento indispor aquela pessoa para quê? Para não dizer a ninguém que está a ser agredido. Mas o próprio agredido, a própria pessoa que é abusada financeiramente, há páginas tantas, até prefere ver um familiar no dia da reforma uma vez por mês do que não o ver nunca. E esta é a realidade que nós temos de trabalhar. Eu não vou amassar-vos mais com teorias jurídicas. Acho que o mais interessante é estarmos aqui todos a conversar no final, mas concluindo com 3 ou 4 notas, e passo depois a palavra. 3 ou 4 notas sobre isto. Primeiro, informar. É preciso, quer nas instituições... Atenção, informar é também trabalhar os técnicos. Eu, alguns das minhas palavras. A doutora Patrícia esgotou-me, disse muito e bem. Por exemplo, o estudo que citou, salvo erro, é do Siemens, de 1945, é que o idoso quer mais viver o mais tempo possível e o melhor possível. É isto que quer um idoso. Agora, é preciso perceber isto, mas é preciso hoje uma grande atenção para detectar os sintomas. E há estudos sobre isso. Porque aquela pessoa, como foi dito e antes, e é verdade, a pessoa não se queixa. Então como é que nós percebemos que aquela pessoa está a ser abusada? Desde logo, marcas físicas. Ter atenção às marcas físicas. Quando o abuso é físico, tem marcas físicas. Depois, a história clínica da pessoa. Quando a pessoa vai muitas vezes ao hospital com hematomas, com fraturas, é preciso perceber, mas porque aquela pessoa cai tantas vezes. Na violência sobre as mulheres, então, é paradigmático. Há mulheres que todas as semanas caem das escadas. Todas as semanas escorregam. E mesmo com as crianças. Há crianças que todos os dias batem nas paredes. Terceiro, a discrepância entre a história do agredido e do agressor. Ou seja, quando chegam ao hospital ou aos serviços, um conta uma história diferente da outra. E se há discrepâncias, convém perceber isto. E depois, ter sobretudo tempo para ouvir estas pessoas. Poder sinalizar estas questões. Porque, por mais que se façam estudos e por mais que se coloquem até nas paredes dos sítios quais são os índices e quais são, e depois fala-se hoje muito também no perfil do agressor. E falou e bem, eu tenho esses estudos também, tenho aqui escritos alguns no meu computador também. Agora, também perceber que cada caso é um caso.
Saber que o perfil do agressor pode nos ajudar a não responder a nada. Porque a história de uma agressão no passado, ou seja, alguém que foi agredido tende mais tarde a ser um agressor. Pois sim, mas há muita gente que foi agredida e que não vai ser agressor. Há muita gente que nasceu em berços de ouro e que vão ser grandes agressores também. Eu estava nas conclusões e voltei atrás, vou mesmo terminar. Se é importante informar, é importante haver estruturas de denúncia. Estruturas de denúncia como a APAV, através dos núcleos onde não há APAV, que recebem as pessoas. A PSP tem estruturas próprias, a GNR tem estruturas próprias hoje, pessoas especialmente trabalhadas, com formação específica a este tipo de processos. E é importante. Mas, algo que as instituições também deveriam ter. Eu acho que era importante, dentro das instituições, existir alguém que funcione como um repositório de denúncias. Ou seja, alguém que esteja especialmente atento. Porque, como na família há o receio de contar, acontece o mesmo nas instituições. Em que a pessoa diz, eu vou denunciar, depois protegem-se uns aos outros e eu vou ser negligenciado depois. Então, mais vale eu ficar calado. E aí, vamos chamar às vezes em provedor para. Sobretudo, depois, da mesma forma que foi criado e bem, com tanto sucesso, a Comissão de Proteção de Jovens e Menores em Risco, há um tempo a esta parte que tem defendido a criação de algo semelhante para o idoso. Eu falo no Observatório para o Idoso, mas incluindo depois estas três valências que são decisivas nestes fenómenos. Pôr assistentes sociais, pôr sociólogos a trabalhar em conjunto com gente da psicologia, que são muitíssimo útil, pôr juristas também, e depois trabalhar em conjunto com os órgãos de polícia criminais, com os tribunais, com os lares, com uma coisa que se falou aqui hoje pouco, mas é absolutamente determinante, que é o apoio domiciliário. Porque há um caminho para quem não quer ir, ou não quer ainda ir, que é um apoio em casa. Aliás, o apoio domiciliário quebra a solidão das pessoas. Exatamente, tornando mais fácil a denúncia. Quando alguém que tem formação de direito fala, há uma coisa que as pessoas gostam muito de ouvir e que vou dizê-lo a seguir. Tenho dito. Muito obrigado a todos.